E essa semana o assunto do momento foi navegador com IA. Recentemente o ChatGPT lançou o seu navegador Atlas, que vem com IA integrada, e isso está abrindo margem para um novo formato, né, da gente acessar a web e acessar essas features que antes só tinham dentro do prompt do ChatGPT. E algumas semanas antes, a Perplexity também tinha lançado o seu navegador, né, que se chama Cometa, e acabou também gerando algumas repercussões dentro ali da internet. Então, meu objetivo com você hoje aqui é instalar esses navegadores, dar uma recapitulada, né, ver um pouco mais sobre segurança, um pouco mais em questão técnica sobre navegadores mesmo, né, até para poder dar algumas recomendações aqui. Mas basicamente a ideia é assistir, instalar, testar para poder ver se tudo que eles colocaram aqui na apresentação realmente é o que eles vão estar integrando e ver se isso realmente é um fato ou fake. Então, pega o seu café e vem assistir comigo Fato ou Fake. Bom, vamos lá. Então, essa aqui foi a apresentação, o tweet que a OpenAI lançou com relação ao seu novo navegador Atlas. Então, o vídeo deles é um vídeo bem simples, né? Aqui a gente pode ver que é uma apresentação bem minimalista, mostrando que a ideia do navegador é ser um navegador simples, embora ele seja uma versão do Chrome, né? Ele é Chromium Based, então ele tem o código do Chrome, mas a navegação, toda a interface e o jeito como a gente navega vai ter uma experiência nova que foi desenvolvida pela OpenAI. Então, o modo como a gente vai navegar basicamente é tanto os sites, né, vão ser tudo digitados dentro de um prompt do ChatGPT. Então você vai ter esse Copilot, né, dentro da sua navegação. Então toda vez que você estiver navegando, você vai poder chamar a qualquer momento o ChatGPT dentro daquela página específica. Então repare que antes a gente tinha o Search, que era a ferramenta que tinha dentro do prompt do ChatGPT, que permitia que você trouxesse aquela informação, né? Antes disso, isso foi lançado ano passado, né? Uma feature que hoje a própria OpenAI já falou que é a feature mais utilizada pelos usuários, que é esse formato que o usuário consegue trazer as fontes daquela resposta, que antes a gente só recebia a resposta da IA generativa ali e não conseguia validar de onde ela tirou aquela informação. Então, basicamente agora o search vai estar, na verdade vai ser você, né? Você vai estar ali navegando na internet, vai acabar consultando a IA quando lhe achar necessário, né? Então aqui eles dão algumas demonstrações, alguns use cases do que você poderia fazer utilizando esse Copilot, tá, de navegação. Então aqui você consegue tirar dúvidas sobre cotações de voos que você está fazendo. Você consegue, dentro do próprio cursor ali, quando você seleciona algum texto, solicitar para que a IA altere aquela seleção que você fez. Isso aqui eu também achei bem legal, você consegue trocar ideias sobre o seu histórico. Então, digamos que você navegou em algumas abas recentemente e você não lembra quais eram aquelas abas, então você mais ou menos explica ali para ela sobre o que você estava trabalhando ali em cima e ela, além de buscar na memória, né, aquelas navegações que você fez e abrir aquelas abas para você, ela ainda vai conseguir trocar uma ideia sobre o que você quer fazer além daquilo, né? Então eu achei isso bem interessante, né, para quem já é usuário assinante de algum dos planos da OpenAI. Essa aqui é a parte dos agentes. Então aqui os agentes eles vão poder executar tarefas para os usuários, né? Então você pode pedir para ele, por exemplo, criar uma lista de compra ou executar uma tarefa dentro de alguma planilha e ele vai ficar ali executando a gente dentro daquela aba enquanto você navega e vai executando outras tarefas ali no seu dia a dia. Então aqui eles também dão mais alguns exemplos de como funciona esse agente, como ele vai interagir. Então é realmente uma forma diferente de você navegar na internet, uma forma mais automatizada e com certeza isso também permite alguns tipos de vulnerabilidades quando você está acessando, por exemplo, um kart onde você está logado, vai para algum checkout, vai colocar informações sobre o seu cartão. Então, bom, essa aqui é a apresentação da OpenAI, ficou bem interessante. E se a gente acessa aqui, a gente cai nesse link, que é o link oficial do lançamento do Atlas. Então aqui a gente vai estar instalando, tá? Na verdade tem mais uma apresentação aqui e aqui embaixo também tem um artigo onde explica um pouco melhor a visão da OpenAI sobre esse lançamento.
Então a gente consegue ver aqui o que eles estão planejando para esse lançamento. E, bom, a princípio só está liberado, como vocês podem ver, para quem tem macOS, né? Eu já dei uma pesquisada e vi que está no roadmap deles para que você, se tiver o Windows ou pelo telefone. Então, bem interessante, está no roadmap. Para você que ainda não tem acesso, acompanha aqui comigo, a gente vai estar instalando, vai estar testando, vai estar navegando, né? E para você que tem, instala aí, testa, me diz o que você achou. Bom, depois que você fizer o login e cadastrar sua conta ali, né, fizer toda a instalação do Atlas, você vai ver que basicamente a tela inicial dele é realmente a tela do ChatGPT. Né? A gente consegue abrir até o painel aqui lateral, que abre aqui acesso às nossas conversas e tudo mais. Então, é bem similar com o que a gente utiliza, né, com o formato com que os usuários estão acostumados já com o ChatGPT. E a nossa ideia aqui é quebrar um pouco a quarta parede e pedir para o próprio ChatGPT. Então a gente vai pedir para o próprio ChatGPT, né, trocar essa ideia com a gente e criar 5 tarefas aqui para a gente poder testar o próprio Atlas. Então vamos ver o que ele fala aqui com a gente, né? Bom, ele tem um teste de contexto e continuidade, verificar se o Atlas mantém um contexto entre abas e seções. Tarefa abrir 2 conversas, uma sobre IA no front-end e outra sobre automação com end-to-end. Peço para o Atlas fazer um resumo comparando os 2 tópicos. Verifique se ele entende referências cruzadas. A gente vai abrir aqui a própria navegação do Nest.js Docs. Ok, interessante. Aqui a gente tem a própria navegação, a própria documentação do Nest. Então a gente vai pegar uma parte um pouco mais complexa, a parte de deploy. E a gente vai conseguir ver o acesso que ele tem na internet, né? É muito mais simples, porque antes a gente tinha que copiar o link, ir lá no ChatGPT, colar esse conteúdo e aí começar a interagir. Então aqui a gente já consegue ver um acesso direto à página, né, dele. Então isso facilita bastante. Bom, então ele realmente explica de uma maneira mais simples, bom, bem interessante. Coloca código, né? Realmente, ensina até a fazer o Docker. Bem legal. Muito interessante. E aí, bom, se a gente for agora na documentação do VUI, a gente tem aqui o VUI, Docs, Guide, procurar por e aí a gente pede aqui para ela a mesma coisa. Quero que com base no resumo do Nest.js que fizemos, e aí a gente testa aquela parte de contexto dela e um comparativo de deploy entre o e o Nest.js. Tem muitas coisas que a gente pode testar. Isso aqui é testando num âmbito mais técnico realmente, né? Então ele conseguiu acessar outra conversa que eu tive e continuar ela a partir do contexto atual que eu estou pedindo para ele, que na verdade é o contexto aqui da documentação do VUI. Então sim, muito interessante a forma como ele está atuando aqui. Então vamos ver as próximas tarefas. Então a gente tem aqui teste de automação e lembretes. Então, caraca, ele pode ainda fazer lembretes ali de horários para você. Então, vamos fazer uma coisa que eu faço todos os dias. Então, me lembre. Então, a gente vai testar aqui esse modo, né, de organizar. Então, basicamente, eu estou pedindo uma tarefa que é síncrona, né, que ela vai acontecer. Então, bom, ele já criou a tarefa, que legal. Vou te lembrar de abrir o Notion e organizar as tarefas e horários. Então, a gente pode permitir aqui para ele poder mandar umas notificações para a gente. Então, legal. O que mais a gente pode fazer aqui? Teste de controle de navegador. Que legal. Isso aqui é bem interessante. Então, aqui mesmo a gente vai falar, liste todas as abas abertas. Isso aqui é bem interessante, cara. Bem legal. Quero que documente. Vou pedir duas tarefas simultâneas.
Hum. Olha, bem legal, cara. Bem legal. Bom, eu vou pedir aqui para ele poder escrever mandar em Obsidian mesmo, pra gente não ter que ficar logando dentro do Notion. Então, bom, basicamente ele criou aqui a documentação bem rápido até pra gente, das abas, e agora eu quero que ele feche elas. Então vamos ver aqui se ele vai fechar essas abas aqui pra gente. Sim. Bom, a gente ainda tem que fazer alguns tipos de confirmação, né? Ele ainda realmente fechou. Muito legal. Muito legal. É uma forma mais automatizada, ah, né? Agora a gente precisa testar o nosso agente. Então a gente basicamente pesquise e crie um roteiro com as passagens mais vantajosas para eu poder viajar no final do ano para o Nordeste. Então, a ideia aqui é criar um roteiro de viagem para o final do ano. Quero que ele foque em passagens com maior custo-benefício e quero que crie um roteiro para 5 dias, dando um pouquinho mais de contexto ali para ele. Então aqui a gente vai estar executando o modo agente, que só está disponível para quem é usuário Plus ou Pro, né? Então aqui a gente... Mas eu queria um modo agente. Mas eu quero que execute o modo e busque. Então aqui. Então a gente consegue executar o nosso modo agente, onde ele vai estar operando ali e mostrando pra gente exatamente esse novo formato de navegação. Então aqui ele inicia o browser aqui pra gente, começa a procurar passagens. Então reparem como ele tem acesso, né? Cara, muito interessante isso, muito interessante. E aqui você ainda consegue ir trocando ideia enquanto ele vai fazendo essas pesquisas, né? Então, para você ver que o Google já tem, talvez, parece estar tendo alguma forma de bloquear essa navegação com os agentes. Vamos ver se vai bloquear mais uma vez aqui. Mas você vê que é bem humanizado a forma como o agente opera dentro do navegador. Muito legal. Mas parece que o Google tem algum tipo de bloqueio quando o assunto são esses robôs que estão navegando, né? Então aqui ele voltou para a aba anterior. Então, enquanto ele vai fazendo, que a gente consegue ir executando outras tarefas, né? Então aqui, basicamente, agora eu vou fazer o seguinte: eu quero que me diga quais as abas fechadas recentemente. Então, basicamente, uma feature que antes eu tinha que ir até ali clicar, eu posso só pedir para a IA se eu quiser conversar com ela, né? Isso tem diversos contrapontos, né, da pessoa fazer tarefas simples, né, solicitando sempre para a IA. Ela consegue, pelo visto, buscar no histórico também do usuário. Bom, vamos ver aqui o que ele falou. Está dizendo que a opção de Recife combina melhor custo-benefício nas passagens, como a diversidade de praias, cultura e gastronomia. Vou tentar fazer o login para poder ver se facilita um pouco a navegação dele. E eu vou pedir, tente executar, para a gente poder ver a diferença de Recife para Bahia. Então aqui é uma forma diferente realmente de navegar, né? Se você tá vendo, basicamente você pede e ele executa para você ali dentro da página que você está operando, né? Então você consegue executar diversos tipos de tarefas ali, né? Óbvio que teve muita gente que já reclamou aí na internet falando que é demorado, que é algo que não funciona assim o tempo todo, mas, por exemplo, digamos que eu faço muitas análises, né, de investimento, e aí eu gosto muito de acessar o CoinMarketCap, por exemplo. E aí para mim é muito interessante que eu consiga ter acesso ou consiga trocar uma ideia
sobre as últimas tendências. Então eu quero que ela pesquise aqui as tendências no mercado cripto e faça uma análise. É interessante que ele já faz uma certa análise que ele consegue visualizar, né? Então, essas informações agora elas vêm com um pouco mais de precisão, né? Se você reparar, realmente teve a subida foi um pouco maior, né? Se a gente fosse considerar as últimas 24 horas, mas você tem o tanto a fonte quanto o que você está conversando ali para poder monitorar, né? E para poder estruturar também a sua linha de pensamento. Então ele consegue aqui criar aproximações, consegue ver as variações, né? Então aqui ele está falando que o XRP está num comportamento lateralizado, né? Então se a gente for analisar aqui realmente o gráfico, a gente realmente vê que está no movimento lateralizado. Então realmente fez algumas análises. Eu obviamente vou utilizar isso aqui mais no meu dia a dia para poder ter um veredito final, né? Mas eu acho que agora o ponto principal, depois de a gente ter testado um pouco e ter navegado aqui, para vocês poderem ver, basicamente, né? Aqui também tem alguns outros tipos de configurações que a gente pode fazer. Então aqui, basicamente, as configurações do usuário, né? Ele consegue ter acesso aqui aonde você salva as coisas, a parte de personalização, então você consegue customizar o ChatGPT aqui também, a parte de data controls, né, que eu sempre recomendo que vocês não façam o improve do model, né, porque aí a OpenAI vai ter um pouco mais de acesso aí nas coisas que você faz. E aqui o nosso modo de agente, onde você pode descrever como ele vai se comportar, né, quando ele estiver operando, né, mas a gente precisa ressaltar alguns detalhes antes. Só que antes da gente fazer essa análise um pouco mais técnica, né, eu queria mostrar aqui para vocês, né, como é que ele fez o comparativo aqui de voos, então, pra gente. Então ele procurou aqui de Salvador, né, colocou em dólar e o valor aqui aproximado em real, colocou o tempo de voo, valores encontrados para ida e volta, e colocou Recife e aí fez o comparativo. Para Salvador, com custo total aproximado de R$ 1.270, significativamente menor que as passagens para Recife. Ou seja, né, então o primeiro modo a gente tinha identificado que Recife era o melhor custo-benefício, né, pela oferta, mas a gente identificou que com relação a custo, a gente também teria Salvador aqui como uma opção. Então, confirmar a cotação de câmbio e tal. Bom, bem interessante, né? Eu esperava que ele fosse fazer um pouco mais, na verdade, mas é isso, a gente conseguiu utilizar aqui e ver um pouco das ferramentas. Agora eu quero trazer um pouco de uma visão técnica para vocês, e para isso eu vou precisar sair aqui do nosso querido ChatGPT e voltar para o meu navegador padrão, que é o Brave. Por que o Brave é o meu navegador padrão, né? O Brave oferece diversos tipos de soluções que basicamente são o usuário, ele consegue receber ele assiste dentro da plataforma. Então o Brave, ele consegue retribuir aos usuários, né, em formato de token. Esse BAT aqui é de Basic Attention Token. Então você recebe esses tokens pelos anúncios que você visualiza navegando na internet normalmente, e isso daqui na tua carteira tem um valor em real, né? Obviamente, conforme o token vai se valorizando, o seu dinheiro também vai se valorizando. Então é uma forma bem legal de remuneração ali, mostrando um pouco mais do que seria esse mundo Web3. Então aqui basicamente a gente viu que a internet parou, né? A gente teve alguns posts dentro da bolha dev ali falando, algumas pessoas sendo a favor, né? ChatGPT Atlas é o melhor browser de 2025, né? Então, a princípio, também a gente teve criação de memes com relação ao lançamento do Atlas, né? Que foi bem engraçado colocar essa foto aqui comparando o lançamento do ChatGPT Atlas. Então, e a gente teve, logo na sequência que teve o lançamento do Atlas, a gente já teve o Brave falando sobre o lançamento do Cometa da Perplexity. Então o Brave é hoje o navegador que eu utilizo, tá? Por questões de privacidade e segurança. Ele é um navegador que já te traz adblocks por padrão, por default, e ele evita que você receba qualquer tipo de anúncio, e caso você deseje receber esses anúncios, aí sim você tem uma remuneração em token por isso. Então o Brave para mim é realmente
realmente essa referência de privacidade, tá? Então, hoje é realmente o browser que eu utilizo por essa questão. Então, o Brave postou aqui no Twitter falando que existe sim uma vulnerabilidade em questão de segurança para quem utilizar o Perplexity Comet. Então, todo esse AI, Agent Browser, que eles ali ofereceram, pode oferecer um certo risco se você usa ele como seu default, todas as suas contas estão logadas ali, suas senhas salvas ali. Eu, como programador, recomendo que você tenha um gerenciador de senhas, tá? Que não esteja atrelado ao seu navegador, porque quando as suas senhas ficam salvas no seu navegador, alguns tipos de hack conseguem extrair essas senhas do seu navegador, tá? Então eles conseguem pegar todas as senhas que vocês têm salvas ali, cartões vinculados e outras coisas. Então é muito interessante que vocês realmente acompanhem isso para poder ficarem de olho se forem utilizar esses browsers com agente de IA como seu navegador padrão. Você precisa ficar de olho para poder ver se não existiu nenhum tipo de vulnerabilidade ou se as pessoas não estão falando sobre algum tipo de hack que pode estar acontecendo. Bom, vamos lá. Então, existe um tipo de injeção indireta dentro de um prompt, que é um tipo de ataque que pode ocorrer com instruções maliciosas que estão escondidas dentro de páginas e scripts dentro de páginas. Então, quando vocês estiverem acessando ali com a OpenAI, tem que tomar muito cuidado, que pode existir páginas com scripts maliciosos pronto, esperando você com o seu navegador com IA para poder executar esse tipo de ação maliciosa. Então, a gente tem que realmente navegar com um pouco mais de cautela dentro desses agentes, principalmente por eles poderem operar de forma autônoma. Tá? Então, o Brave alertou e vem alertando a gente sobre isso. Tivemos também outras pessoas, né, que já foram totalmente contra a instalação. Então, pessoas que falam em caps lock para não instalar, tá, os browsers com agente como o Atlas e o Cometa. Então, estão dizendo que existem realmente ataques dentro de prompt, mas eu acho que para determinados tipos de pesquisa, se você sabe quais ferramentas você vai estar utilizando ali, eu acho que dá para você obter o melhor dos dois mundos, tanto um pouco da inovação que a OpenAI está trazendo, quanto também essa parte nova de euforia, assim, e a falta de segurança em tudo isso, né? Porque isso atrai muita gente. E aí a gente teve aqui um post aqui falando, né, sobre a parte da OpenAI. Então, por que eles não estão em pânico com relação ao Chrome? Para quem não sabe, a OpenAI está tentando atrair uma parcela de usuários do Chrome, né, para dentro desse novo formato de navegação que eles têm. Então, esse post aqui traz um pouco da ideia da parcela que a gente tem hoje em dia, né? Então, o Google Search ainda tem uma parcela gigantesca, né? Então, se a gente for dar uma olhada, entender, né, o global market share, o Chrome está ali com seus 68%, né? Então, no mundo é uma parcela gigantesca. Então, considerando todos os usuários que a OpenAI tem, uma parcela que iria se perder dentro dessa navegação, que hoje é focada 100% no Chrome, né? Então a gente vai ter a perca de usuários, que vai ser num primeiro passo de 14,5% aproximadamente, e uma perca num segundo passo de 9,86%, né? Gerando um novo market share para o Google Chrome de 58,14%, o que a gente considera realmente uma queda brusca, né? Então a OpenAI com certeza vai ocupar um certo espaço dentro desse novo formato de navegação na internet. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Se você curtiu, não esqueça aqui de deixar um like, né? Eu pretendo agora lançar um vídeo testando o Cometa da Perplexity, para vocês poderem ver, e depois fazendo o comparativo dos dois, para você poder colocar no seu dia a dia e ver qual vale a pena realmente pagar. Afinal, as duas ferramentas, né, você precisa ter um plano pago para poder utilizar ela completa. Então, eu sou Marlon, muito obrigado aí por ter assistido e fique comigo até a próxima. Tamo junto!